Só quer assistir as aulas depois. E vamos embora. Aula 1. O desafio do mínimo necessário. E aqui, hoje, vocês vão entender. Realmente, a que está aqui ao vivo. Cara, por se ideia de você vai ser um privilegiado, que não tem nada melhor do que honra, eu acho. Quando a gente vê, independente de qualquer circunstância, eu acho que você também, quando vê um cliente seu que está com muita vontade de fazer acontecer, e ele está lá se doando, o negócio muda, né? A situação muda completamente. Então, pode ter certeza que você será honrado. Vamos falar do desafio do mínimo necessário. Primeiro conceito aqui, que é muito interessante eu falar, de onde surgiu isso? Um colega meu, um amigo, éramos amigos, ele falou lá atrás, cara, o pessoal quer viver no mínimo necessário, e a gente tem que ser da era do máximo possível. Eu acho que tudo que é todo extremo, ele é exagero. Todo extremo, ele é burro. E tem hora que a gente vai fazer o mínimo necessário. Porque gol de canela também é gol, que decide campeonato é gol. Não é se o gol é bonito. Para os amantes do futebol, isso aqui fica mais claro. Não importa se seu time é estratégico, se é tático. Se jogar com um time de pelada, o que vai definir a partida é quem fez mais gol vai ganhar. Ponto. Como o gol de canela também é gol, essa é a questão do mínimo necessário. Nem sempre eu vou estar com vontade de fazer, nem sempre eu vou estar disposto a fazer, mas eu sei que eu preciso fazer. Logo, eu preciso assumir um compromisso. E diante do compromisso que eu fizer comigo, com a minha vida, com a minha família, eu sei quais são as coisas que eu preciso fazer minimamente para poder eu avançar. Por que eu não faço? Porque a minha mentalidade, minha forma de pensar, meu mapa de mundo, ele está fragmentado para que eu esteja vivendo em um agora distorcido. E a ideia do mínimo necessário é, cara, qual o mínimo necessário que você precisa fazer hoje? É um gasto de tempo menor para executar uma atividade que ela é de extrema importância, mas que ela vai te fazer avançar anos-luz se você repeti-la todos os dias. Então, se você fizer 10 flexões hoje, é uma coisa. Mas se você fizer 10 flexões ao longo da semana inteira, se durante os 7 dias você fizer 10 flexões, você fez 70 flexões. E no final da semana, eu que não fiz nada, não vou ter avançado nada, mas você que fez 70 flexões durante a semana, você vai estar com os braços mais fortes, 70 flexões. Então, possivelmente, eu já posso ter iniciado um problema nas artérias, um problema nas articulações. O fato de você agachar pelo menos 10 vezes, você vai ter feito 70 agachamentos durante a semana. E no mês, você vai ter feito 28. 28? É isso mesmo? É isso mesmo. 28 agachamentos. Errei já, né? A conta toda aqui, né? Jesus amado. Já viu que de matemática eu não sou bom. Mas, cara, se você fizer todos os dias 10 agachamentos, 70, isso. Boa, perfeito. É 280. 280 agachamentos. Yes! 28. Porque eu quero fazer pouco, gente. Eu quero fazer o mínimo necessário. Não quero fazer muita coisa, não. Então, essa é a eu vou ter ideia. que contar. Calma aí, peraí. É que você fez a conta errada aí. Eu fui tentar corrigir na minha cabeça, eu piorei o negócio, por isso que eu fiquei calado. Como é que a gente faz para poder gerenciar isso? Uma das coisas mais importantes. Uma das aulas que a gente falou na semana passada, eu acho que foi a primeira, foi sobre os 7 tipos de mente. E no link que eu passei lá no grupo agora, que eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês. É um link onde nós vamos fazer todo o gerenciamento de tudo que a gente precisa fazer. O app ainda não está completamente ajustado. Então, por exemplo, essas reflexões, isso aqui eu vou trazer o conceito disso. Mas a ideia é, aqui vai ter um ranking, tem a pontuação, tem o início do desafio, isso aqui eu vou inclusive zerar para que a gente consiga fluir, porque hoje é aula start, então naturalmente o desafio ele começa amanhã, hoje é aula start. O que você estipular que vai fazer nesses próximos dias é o que vai te fazer avançar. É onde você vai estar tendo o seu cálculo aqui. Quando você entrar aqui, você já vai direto para o diagnóstico. Que diagnóstico é esse? Você vai entender qual tipo de mente você está operando. Aqui é só um teste que eu coloquei e saí colocando a abobrinha. Mas você vai preencher as perguntas e nas perguntas
tem um score, onde ele vai trazer para você em qual tipo de mente você está operando, qual é o seu perfil comportamental, onde é que você tem o seu perfil primário, quais são os riscos que você tem, de acordo com o seu perfil, porque todo perfil ele tem um lado sombra e tem um lado alegria, ele tem o lado alegria, ele tem um lado, é porque eu vi meus filhos passando aqui, e tem um lado luz, o lado sombra e o lado luz, aquele que te favorece. E aqui ele vai dar no mapa para você. Ele vai te dizer em qual que você está operando mais. E aqui ele vai te dizer também 3 tópicos de possíveis motivos. Por que possíveis motivos? Porque aqui não é um extremo, não é uma regra extraordinária para cá. Até porque aqui não é um adivinho. No contexto que você vai trazer, o raio-x que você vai trazer, dentro das limitações dele, você vai ter 3 possibilidades de que você ainda não chegou lá onde você queria. Então você vai colocar exatamente qual é o seu plano. Aqui não aparece para mim, mas você vai colocar qual é o seu plano. Você vai colocar o que é que você vai ter que fazer aqui durante o dia. O seu plano de ação. Você vai ter que colocar qual é o seu objetivo principal. Você vai ter que estipular quais são as suas 5 metas. Para você chegar no objetivo principal, tem 5 checkpoints que você precisa alcançar. Que é você simplesmente pegar o seu objetivo maior e separar ele em metas. Cara, provavelmente, o que todo mundo quer aqui é resultado. Provavelmente. A gente pode falar qualquer outra coisa. Porque eu quero me sentir melhor, porque eu quero, sabe, eu quero parecer isso ou aquilo. Não é. A gente quer resultado, a gente quer financeiro. E aí eu tenho certeza que com essas ações que a gente vai fazer aqui, o financeiro vem. Porque o primeiro impacto que a gente vai ter aqui é na crença de capacidade. Segundo, é no resultado prático. Terceiro, é no fortalecimento da identidade. Então, à medida que você sabe que você pode, mas você não está fazendo, porque é somatório mínimo, e aí você começa a executar, você começa a alterar a sua química, a gente precisa entender que é de dentro para fora. Onde é que vem a falta de energia? O que é que impacta? Certo dia que, se eu não estou me sentindo tão animado, quer dizer que posso estar com a testosterona baixa? Pode sim. A nutrição pode não estar regulada. A testosterona pode estar ruim. O sono pode não estar regulado. Tem infinitas coisas. Então, inicial eu começo regulando minha crença de capacidade. Como? Atividade física, mínima. Tem que ter. Por quê? Porque o que vai te possibilitar executar as outras coisas que você precisa está muito relacionado a como você se sente. É natural. Me diga sim ou não. Se quando a gente está super animado, super empolgado, num lugar muito bacana, primeira coisa que a gente quer fazer? Pegar o telefone e, cara, eu tô aqui fazendo tal coisa, o ânimo é lá em cima. A energia é lá em cima, tudo flui diferente. Aí você quer tirar foto de tudo, você quer falar com todo mundo, quer filmar com todo mundo, quer marcar todo mundo. Cara, a sua dopamina tá lá em cima. Seu cortisol tá lá embaixo. Sua testosterona tá com a tendência a subir. Então a atividade física, ela é um ponto que vai ter que vir para cá. Tá? Já eu vou falar dessa parte da atividade física, das tarefas que vão ser executadas ao longo desses 21 dias. E eu quero que você entenda que você vai ser uma pessoa completamente diferente depois de 21 dias. E talvez o que vai mais impactar é a atividade física. Renan, o foco é a atividade física? Não. O foco é a regulação da identidade, de quem eu sou, da minha crença de capacidade, de merecimento e possibilidade. Esse é um grande ponto-chave. Mas, naturalmente, todo esse movimento, ele vai gerar um outro movimento externo muito maior, muito mais abrupto. Então, o que é que a gente começa aqui, que na hora que você vai preencher? Primeiro ponto, você vai preencher... já está com o aplicativo aberto aí, Éder? Já tá? Maravilha. Você viu que tem lá para você preencher com o seu objetivo principal? Entendeu lá as 5 metas? Show de bola. Show de bola. Cara, Renan, eu não sei o que botar agora. Não bota agora. O importante é que você tenha claro qual é o seu objetivo principal. Renan, e qual que é o objetivo principal que eu tenho que ter mais palpável? Não tem que ser mais palpável, amigo. Tem que ser dentro de um ano aquilo que você quer alcançar. E você sabe que se você empilhar, botar pressão, você não mudar, eu vou ter que usar o termo bíblico, nem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O que é que vai acontecer no final das contas? Você vai ter alcançado. E eu gosto da parábola do semeador,
Na realidade, acho que é a parábola do semeador, que fala lá em Salmos, que aquele que semeia chorando, colherá com riso, né? Vai estar sorrindo. E muita gente acha, porque eu estou sofrendo hoje, amanhã eu vou estar super feliz. E na verdade é porque, independente de como o, o, o sujeito lá ele estava se sentindo, ele plantou todas as sementes que ele podia. E assim, por isso ele voltou colhendo. Não foi porque ele chorou, foi porque ele plantou, independente de como ele estava se sentindo. Então, essa é a ideia do mínimo necessário, a gente se fortalecer aqui dentro da comunidade, para que a gente avance muito. Cara, tô querendo falhar, não vai dar. Cara, faz o mínimo no dia. Dá o comando pro teu cérebro de que é você quem manda. Mais vale governar a si mesmo do que dominar uma cidade inteira. Ponto. Então, aqui a gente já começa a entender outro ponto. Meu objetivo central, as 5 atividades que eu preciso executar, e aí depois a gente vai, vocês não, que nós vamos fazer também, tanto eu quanto o Whindersson. A gente vai fazer uma reflexão do que foi que eu fiz nos últimos 12 meses que me gerou um problema. Ou pode até ser assim, que me afastou daquele grande objetivo que eu já poderia ter alcançado. Pode colocar, Renan, mas eu fiz 10 coisas. Coloca 10 coisas. Eu fiz 20 coisas. Se lembrar de todas, as 30, as 50, coloca. Ah, Renan, eu não lembro das principais. Coloca as principais. O que foi que você fez no último ano que te afastou do objetivo que você está querendo alcançar? Em qual área, Renan? Em todas. Pô, o objetivo é no corpo? O objetivo é o resultado financeiro? O objetivo é de se sentir com energia? O objetivo é de estar morando em um lugar diferente? Para isso precisa de finanças? Se tem esse objetivo, o que é que você fez que te afastou? Ou te gerou um problema, que gerou uma trava muito grande? E certamente isso vai estar ligado ao tipo de mente que você vai estar operando agora. E aí você vai para a segunda pergunta. O que gerou um pequeno resultado, mas você abandonou? Por exemplo, você sabia já o que tinha que ser feito, tá? Você já sabia o que precisava ser feito, mas você não executou continuamente. Poxa, eu fui lá e fiz uma vez. Vou trazer o exemplo da academia, que é o que a gente sabe, do treino, da corrida, que seja. Cara, eu fui lá, treinei uma semana. Na segunda semana só consegui 3 dias. Aí na outra eu disse, não, amanhã eu vou. E aí, depois que passar as festas, eu vou, e assim foi. E até hoje, você não conseguiu executar continuamente aquilo que precisava ser executado. E aí você sabota a alimentação, e sabota outros pontos, e isso tem a raiz no tipo de mente que você está operando. Isso aqui é muito claro. Então você vai entender, você vai colocar para ter clareza o que gerou um pequeno resultado, que poderia ter gerado muito, que poderia ter tipo, aproximado do seu objetivo grande, do seu objetivo maior ali. Ah, quantas coisas que você fez? Ah, eu fiz 3, fiz 5, fiz 10. Coloca. Lembra que é para você isso aqui. Depois, o que você tentou fazer, mas faltou conhecimento. Eu gosto de uma frase que Paulo Vieira usa, que ele fala o seguinte: tudo que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Cara, é muito fácil. A gente faz assim, eu vou conseguir agora sozinho, eu só preciso fazer melhor. Aí eu esqueço que, se eu estiver fora de comunidade, eu não dou certo. A primeira coisa que o inimigo faz quando ele quer derrubar a gente, ele isola a gente. Tira a gente de um meio onde faz assim, aquelas pessoas não prestam, porque eu tentei com A, com B, com C, com D, fazer alguma coisa, ou construir um relacionamento, ou nutrir alguma coisa, e não deu certo. Cara, se você teve problema com A, com B, com C, com D, com E, o problema era você. Independente da circunstância que você acabou vivenciando. E isso aqui cabe pra gente. Pra todo mundo, independente. Beleza. O que é que foi que eu tentei fazer que eu não tinha o conhecimento necessário, adequado e que me fortalecia para eu ir até lá? Porque às vezes era só um pontinho. Era só uma guinadinha. Era só uma pequena mudança de 0,4 graus. E aí a gente já estaria lá. Cara, sozinho é muito difícil. Sabe por que eu comecei esse desafio aqui, junto com o Whindersson? Eu falei para eles, cara, esse sistema que eu estou criando aqui é para me proteger de não falhar mais. E aí ele entendeu, ele fez, cara, isso também vai me proteger. Aí eu disse, que tal a gente se proteger ajudando os outros a fazer a mesma coisa? Então a gente criou um sistema, na verdade, é um sistema egoísta.
É um sistema egoísta, mas ele também possibilita ajudar outras pessoas. Porque ninguém constrói nada grande sozinho. Ninguém consegue crescer sozinho. E por mais que, cara, a gente tem mais de 35 anos aqui, cara, mais de 40 anos. Tá bem, tudo bem, eu pareço ter mais de 50, mas não tirei a barba, deu uma melhorada. Caiu ali para 40. Mas a grande questão é, eu tenho certeza que dificilmente eu vou colocar algo novo na cabeça de Whindersson, na cabeça de Éder, ou na cabeça de qualquer outra pessoa que chegar aqui. Eu vou conseguir alterar uma crença sem que a gente se favoreça na nova experiência. Dificilmente. E, cara, não tem nada que talvez você não saiba, Éder. Não tem nada que talvez o Whindersson não saiba que eu não sei. Cada um vai ter um pouco mais de avanço em relação ao outro, em diferentes aspectos. Tá, Renan, mas o desafio é só isso aqui? E aquela possibilidade de gerar um produto e de faturar 5 mil reais por semana. Cara, isso é real. A gente vai regular nessa primeira semana essas atividades básicas de reconciliação de você com você mesmo. E sendo muito honesto com você aqui, é reconciliação de nós com nós mesmos também. Em vários aspectos. Os quais talvez vocês nem façam ideia. Mas é um âmbito de reconciliação. Porque esse é o primeiro ministério que Cristo deixou para a gente. A reconciliação. Se eu tenho que me reconciliar com o outro, primeiro eu tenho que me reconciliar comigo. E aí eu preciso entender o que foi que eu deixei ou tentei fazer, mas faltou conhecimento. Pô, falei no caminho, fiquei a ver navios. Aí eu fui para o YouTube, eu tentei ver um cara que fala disso, mas eu não paguei por um acesso. Eu não paguei um preço, seja emocional, seja espiritual, ou seja físico, monetário. Qual foi o conhecimento que eu podia ter aderido? Qual o acesso que eu podia ter encontrado e eu não fiz? Eu decidi ficar no raso. Não, porque eu consigo ir juntando ali. Cara, a gente precisa entender se a gente quer gastar mais tempo, energia ou dinheiro, porque algum desses três a gente vai gastar. Se brincar, os três. Quando eu não estou disposto a gastar dinheiro, eu vou ter que gastar muito tempo e muita energia. Ah, dá para a gente aprender algo novo, dá para a gente começar a pegar aqui como é que eu vou gerar constância e não parar mais. Dá. Qual o custo disso? Vai ser tempo e energia. Você tem esse tempo hoje? Cara, eu não tenho esse tempo hoje. E eu sei que só executando aqui coisas vão mudar, porque a teoria na prática é outra. E aí depois que a gente entender isso aqui, pô, o que foi que eu fiz nos últimos 12 meses que me gerou um problema e me afastou do meu objetivo, o que gerou um pequeno resultado que eu fiz, que me deu um pequeno resultado, mas eu fui lá e abandonei no meio do processo, e o que eu tentei fazer que me faltou conhecimento adequado. Beleza, listei. Aí eu vou para o plano de ação, aonde eu começo a entender. Aqui não é execução, mas eu começo a entender. O que é que eu preciso parar de fazer agora? Quais são as principais coisas que eu preciso parar de fazer agora, imediatamente, que estão me afastando do meu objetivo? Porque se eu começo a treinar e eu não me alimento bem, a minha energia ela vai ser minada da mesma forma. E a tendência que eu tenho de errar muito mais é na minha alimentação, porque eu treino uma vez no dia, amigo. No máximo 2. O alimentar-se é pelo menos 5. Tudo bem que tem gente que faz só 3, e beleza. Mas o alimentar-se a gente vai fazer com maior frequência. E o dormir? Cara, a gente quer sempre mais alguma coisa. A gente está tão viciado em coisas que a gente fica vendo coisas até tarde. A gente fica assistindo vídeo, coisas que não fazem sentido nenhum. Olhando a vida dos outros. Então, depois que a gente olhar para esse primeiro ponto, o que eu preciso parar de fazer agora? E aqui pode até colocar embaixo. Quais são as distrações? É tela, é WhatsApp, é tentar resolver a vida dos outros, é querer salvar a minha família, quando eles não estão nem aí para mim. Sabe? Será que eu estou muito tempo na igreja? Será que eu estou muito tempo vendo pregações e não tô fazendo nada? Cara, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu fui esse cara por muito tempo. Muita pregação. Nossa, me arrepiava. Ai, Deus. E eu ficava só nessa. E ação, zero. E aí, depois do que eu entendi o que eu preciso parar de fazer, eu estou dizendo o seguinte. Quando eu falo de parar de fazer, eu estou olhando para um ponto de decisão. A etimologia da palavra decisão significa cortar fora. Então, quando eu escolho algo, quer dizer que eu desescolho as outras. Eu estou cortando fora toda e qualquer possibilidade de qualquer outra coisa. Ai, mas eu dei uma vontade, daí passa. Vamos cortar essa vontade fora? Vamos focar aqui no que a gente sabe que precisa fazer?
Então vamos em frente. Me determinei, me comprometi em fazer isso durante X tempo. Vou fazer porque eu posso. Quando chegar lá, depois dos 21 dias, quem você vai ter se tornado? Executando tudo aquilo que você precisa executar. Porque se eu quero uma vida, eu gosto desse termo, até eu sou aluno de Elton Euler, e eu gosto desse termo que ele fala que é, eu preciso combinar com a vida que eu quero ter. Então, se eu começo a olhar, cara, a vida que eu tenho, e aqui eu falo o tipo de relacionamento que eu tenho com a minha esposa, a forma como eu trato meus filhos, a casa que eu moro, o carro que eu tenho, combina com os 100 mil reais na conta? As amizades que eu tenho, combina com a aposta que eu quero ter? Sabe? A igreja que eu vivo, que eu comungo, ela combina com a viagem que eu quero fazer, o meu corpo, o meu físico, minha energia, as minhas vestes, ela combina com o lugar que eu quero estar? Porque se não combinar, eu preciso me tornar essa pessoa que combina com a vida que eu quero ter. E como é que eu faço isso? No processo. Repetindo todos os dias aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Indubitavelmente. E aqui eu olho para o que é que eu preciso fazer mais. O que é que eu preciso executar, que já estão funcionando e que eu preciso fazer mais, com muito mais frequência. O que é que eu posso fazer? Depois que eu olhar para o que eu posso fazer mais, eu vou olhar também para o que eu posso fazer melhor. Porque tem coisas que eu tenho que fazer mais, mas vai ter coisa que eu preciso fazer melhor. E fazer melhor significa eu preciso adquirir o conhecimento necessário que vai me favorecer estar naquele ponto. Cara, eu não tenho esse saber. Eu posso passar 2 horas, 3 horas buscando isso dentro da internet de alguma forma, ou eu posso pagar por um acesso a quem já tem essa informação masterizada, com checklist, com até um sistema plug and play, do qual eu não sou bom. Então, isso é o que eu vou precisar fazer melhor. Boa, listei tudo, maravilha, entendi. Cara, vai te adiantar eu entender e não fazer nada? Não, não vai adiantar. Se eu entendi a mentalidade que eu tô, se eu entendi o que eu preciso parar de fazer aqui agora, tá na minha cara todos os dias. Eu já sei o que eu preciso fazer mais, eu já sei o que eu preciso fazer melhor. E detalhe, tá? O que eu quero, uma dica que eu quero dar aqui para vocês é: não coloca aqui, não coloca aqui 700 coisas que você precisa parar de fazer agora. Você não vai dar conta de fazer. Coloca no máximo 3 por cada tópico. E depois vai eleger a principal. Renan, qual que seria a principal de todas? Eu colocaria a que eu não abriria mão de fazer 3, era o parar de fazer agora. Eu não abriria mão. Por quê? Porque é o que está me ocupando, que está me tirando do propósito. Uma desculpa, ela não é uma mentira. A desculpa, ela é uma verdade que tira a gente do propósito. Então, procrastinar é eu deixar de fazer algo importante para fazer algo muito menos importante, sem nenhum motivo relevante, mesmo sabendo das consequências. E aí eu preciso entender quais são os meus problemas de crescimento e quais são os meus problemas cotidianos. Isso tem que estar claro para mim. Então, depois que você preencher isso, cara, todos os dias que você abrir isso aqui, todo santo dia que você abrir essa ferramenta, deixa eu só chamar aqui, só um segundo. E aí, então, a ideia é que você entrar aqui, você tá todos os dias, você dá de cara com isso. Cara, você já sabe o tipo de mente que tá, já sabe as atividades que você precisa executar. E aí, cada dia que você executar, aí a gente entra nas tarefas. Você vai ter o seu diagnóstico, lembra? Vai ter o seu diagnóstico. Você vai ter o seu desafio, que são 21 dias que você vai precisar cumprir o checkpoint. E aqui ainda tem o ranking. Pô, quem está em primeiro, quem está em segundo, a gamificação é sempre muito bacana. Tá, obrigado, filha. Um segundo.
E aí a gente vai precisar aqui dentro do desafio, o que é que vocês vão precisar fazer? Quais são as tarefas básicas, tá? Quais são as tarefas básicas de todos os dias? Primeira de todas, um treino. Tem que ter um treino. Qual o treino, Renan? O mínimo necessário que você vai estipular, que você dá conta de fazer. Renan, eu só tenho 15 minutos do meu dia. Irmão, pega o YouTube, bota um treino Tabata e faz. É 4 minutos o treino Tabata. 4 minutos, 5 minutos, tem um de 15 minutos. Tem um do Sérgio Bertolucci que é 15 minutos só. Faz esse treino HIIT. Explosão no coração. Cara, eu só consigo fazer 2 séries de 10 de agachamentos e 2 séries de 10 flexões. Executa. Tá, Renan, beleza. E aí o que é que eu faço depois de executar? Você vai ter que registrar você fazendo. E aí você, depois de registrar, você vai postar no seu Instagram. Não precisa me marcar a vista, não precisa fazer nada. Só precisa colocar a hashtag MNC21, que essa é a forma que a gente vai ter, de alguma maneira, de validar aquilo que vocês estão fazendo. MNC21 e nem precisa estar à mostra. Quer deixar a mostra? Tá tudo bem. Quer marcar a minha, o Whindersson? Tá tudo bem. A gente vai fazer a mesma coisa que vocês, tá? A gente vai fazer a mesma coisa que vocês. É executar tanto igual. Eu coloquei como atividade, eu me comprometi que eu vou fazer todos os dias 10 flexões. Não tem problema. Filma fazendo as 10 flexões, posta, tira o print e sobe o print aqui. Isso vai somar 30 pontos para você. Alimentação. Cara, tem receita para a gente perder peso ou ficar forte? Ah, eu preciso do nutricionista. Cara, não precisa, você só precisa entrar em crise. Qual é o segredo para a gente perder peso? Déficit calórico. Eu preciso gastar mais energia e consumir menos energia. E quanto mais energia limpa, melhor. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Um pouco de atividade física e parar de comer feito um cavalo. Eu tô falando de Renan, tá? Tô falando de Renan. Que Renan chega de noite, meu Deus do céu, parece que vai comer a geladeira toda, o que tiver na frente. E se ficar assistindo coisa que não faz sentido, aí o cortisol lá em cima, aí o que é que o cara quer? Só comer doce, besteira, porcaria. O que é que acontece no outro dia? Indisposição, aí eu vou gerando a gordura visceral vai atacando meu cortisol, o cortisol vai cada vez mais atacando minha baixa testosterona. Como é que fica meu senso de capacidade, minha força, minha energia, minha vitalidade? Sou um zero à esquerda. Não sou ninguém. Beleza. Tá, Renan, qual que vai ser a alimentação? Cara, eu não sei. Reduz. Passa a desembalar menos e a descascar mais. Eu já sei, meu compromisso, que tem que ficar claro aqui, independente de qualquer coisa. O compromisso aqui não é comigo, não é com o Whindersson. O compromisso aqui é do desafio, do seu desafio com você mesmo. Qual é o parâmetro aqui? É você ser melhor que você. Ponto. O parâmetro do desafio é você ser melhor do que você. Em qual aspecto? Todos. Que seja o mínimo necessário. Cara, para pensar o que é que rege nossa vida. O que é que, independente de qualquer coisa, da roupa que a gente está usando, da casa que a gente está morando, de como a gente está se relacionando com os nossos filhos e com a nossa esposa, o que é que nunca vai mudar? Nossa fome. O instinto, medo, fome, sono, libido, sede, nada disso vai mudar. Não importa o que aconteça. Cara, você comer aqui agora, você pode ter o saber que for. Daqui a 3 horas você vai estar com fome de novo. A questão é, qual decisão que eu tomo para entrar em qual crise? O que é que eu preciso eliminar? Lembra do parar de fazer? Tem. Eu preciso entender o que é que eu preciso parar de comer agora. Ah, é menos glúten, que é inflamatório? Ah, eu preciso eliminar a lactose? O que é que eu vou fazer? Cara, eu vou tomar 3 litros de água agora, vou comer mais proteína, mais fruta, e vou arrancar carboidrato. Não, vai fazer durante os 21 dias? Eu quero virar uma máquina quando chegar no final. Quando chegar ao final dos 21 dias, eu quero estar uma máquina. Eu quero combinar com a vida que eu quero ter. Isso é o que Renan está assumindo de compromisso. Renan, assumi o compromisso, coloquei lá. O que é que eu vou fazer? Vou ter que tirar a foto, vou marcar e vou colocar. Vou subir aqui na plataforma. Vai somar a pontuação. E no final vai dar se você executou, se foi 100% ou se não foi daquilo que você tinha que fazer. Vamos para as outras 2 tarefinhas que vai trazer crescimento. Primeira delas, Reels.
Qual o Reels que eu vou gravar, Renan? Inicialmente o Reels que eu vou gravar é um Reels aleatório. Qual que é a ideia? É fazer. É entrar no fluxo do executar. É gerar a crença de que eu estou implementando aquilo que eu preciso. Porque para pensar, todos os 4 aqui, e as outras pessoas que vão assistir, se a gente postar mais, se a gente postar um Reels por dia, qual a possibilidade de a gente atrair mais seguidores? Minha pergunta não foi retórica. Qual a possibilidade de a gente atrair mais seguidores? Podem responder. Alta. Muito mais alta do que se não postar nenhum. E se a gente, ao invés de seguidores, a gente atrair clientes? Com um conteúdo muito mais assertivo. Imagina que as pessoas hoje falam que querem viralizar. Ai, meu vídeo deu pouca visualização, bateu 400 visualizações. Amigo, coloca 400 pessoas dentro da sala da tua casa. Depois você me diz se é pouco ou se é muito. Me diz se você colocar 400 pessoas e você vender para 2. Como que foi tua taxa de conversão? Orgânico? Todos os dias você postando um vídeo? Absurdo, amigo. Imagina quando chegar lá nos 21 dias. Todos os dias, um Reels. 500 visualizações, 600. Pode ser que um bata 2.000, outra bata 3.000. Aí você vai ver, eu vi aqui, só por conta de posts, tá? Por conta de posts. Meu painel profissional nos últimos 30 dias eu tive 60.200 visualizações. Meu perfil tem 1.600 seguidores. E nos últimos 30 dias eu ganhei quase 100 seguidores. E compartilhei, cadê? E compartilhei 211 conteúdos. Isso aqui ele indifere. Cara, os números não mentem. Os números não mentem. A ideia é que, inicialmente, a gente vai começar empurrando. Depois, com a estrutura e direcionamento, a gente começa a executar pautado naquilo que a gente quer. Primeiro instala o hábito, depois a direção correta e estratégica. Beleza, Renan. Postei lá o Reels, marquei a hashtag MNC21. Beleza. E depois eu vou para o Plus, que são 2 stories. Publicar pelo menos 2 stories, mostrando onde você está, o que você está fazendo, falando do que você faz, fazendo uma oferta. Sabe o que acontece? Aí você vai, mas só 40 pessoas viram. Coloca 40 pessoas dentro da sua sala. Essas 40 pessoas que estão vendo, elas estão querendo entender o que é que você está fazendo. E elas vão vendo, e sem perceber, você está doutrinando. Por quê? A gente acaba saindo daqui, no final das contas, a gente sai de uma mentalidade de consumo e entra em uma mentalidade de produção. Isso, de fato, se resume, transicionar da mentalidade infantil, passar pela viciada, pela culpada, pela preocupada, pela ocupada e entrar na mentalidade produtiva. Quando eu entendo que eu preciso parar de fazer, quando eu entendo que eu preciso fazer mais, o que eu preciso fazer melhor, quer dizer, eu agora não me movo de maneira burra. Eu não me movo caindo em qualquer distração que aparecer pelo dia. Eu me movo com o que eu preciso fazer, que vai me levar adiante. E a gente sabe que hoje todo negócio é refém do meta. Não existe esse negócio que não seja refém do meta. Se nós somos refém do meta, vamos usar o meta para fazer. Eu tenho 2 opções. Ou eu vou ficar brigando, ai não, que chato, ter que fazer isso. Ou eu me adequo e utilizo a ferramenta para me favorecer. Enquanto uns reclamam, outros dominam o game e assim a gente avança. Então, 2 stories marcando o MNC21, caso queira, lá através da hashtag, tá? Hashtag MNC21. Caso queira, me marca o Whindersson, marca o Edilon, marca quem tiver no movimento. Cara, não sei, vai marcando, caso você queira, e depois joga lá no grupo. E aí a gente vai ter o horário que no grupo nós vamos abrir para tirar dúvidas. E aí, galera, como é que está sendo o movimento? O que é que vocês estão executando? Cara, você tem dificuldade nisso aqui.
mas estou firme, já estou levantando aqui novamente, e a gente se fortalece ali dentro do processo. E aí tem dois fatores, dois números que a gente vai precisar olhar. Primeiro, mas eu treinei, reduzi a alimentação, mas meu corpo não mudou nada. Contraface no argumento. Então, o principal resultado, caso você dê arrume uma forma de enrolar que fez ou não fez, lá na frente a denúncia vem do seu próprio da sua própria estética, da sua própria estrutura. Você vai se ver no espelho. E não adianta. E aí lá no final, primeiro resultado, vocês vão assustar quando chegar no final da primeira semana. Cara, quando chegar na segunda-feira da semana que vem, vocês vão assustar com o que vai ter acontecido. A gente vai analisar os números. Então eu vou falar aqui, mas eu vou passar a lista do que a gente precisa fazer antes de começar. Tá? Eu quero perguntar para vocês, eu queria que vocês falassem. É muita coisa fazer essas 4 coisas aqui, gente? E detalhe, não estou falando que tem que ser o vídeo aqui, não tem que ser aquele vídeo elaborado, transicionado no CapCut, com todas as ferramentas de videomaker, que fica ali um vídeo sensacional, profissional. Não, cara, tem que ser um vídeo. Tem que postar um vídeo natural, com você, com verdade, com autenticidade. Sem edição, com pouco corte. Se for cortar só os espaços, corta. Se for cortar só os erros de fala, corta. Mas posta ele, para que você não fique se sabotando. Posta. E aí eu pergunto, gravar 2 stories e 1 Reels por dia é muito? Entenda, history é isso aqui, ó. History é história, é sua vida. O cara chega aqui, não trabalha aqui agora, vou arrasar, valeu. Isso é o history. Sim, Cheguei aqui, é muito. o que esse cara faz? É muito? Por que é muito? Porque é muito. É bastante coisa. É bastante coisa. Porque uma rotina, né? Uma rotina que precisa ser estruturada, eu estava falando sobre as coisas que precisa ser eliminado. A número 1 da minha lista é eliminar dormir antes de estar programado o dia seguinte. Sem estar programado as tarefas principais e em quanto tempo eu vou executar. Porque a minha fuga de tempo acontece aí. Então, olhando para esse cenário, é bastante coisa. O treino eu já estou inserindo, a alimentação. Mas, É cara, bastante você coisa. concorda? Se você pegar, vamos pensar o seguinte, qual é o tempo máximo de um history? Depende, dá para pôr vídeo de um Um minuto. history só. É isso. A gente tá falando de 2 Geralmente stories, estamos falando de 2 minutos. 15 segundos dá para fazer um history. Boa, dá 10 para fazer até segundos. menos. Dá pra Dá. fazer em 1 segundo. Oi, bom dia. É isso. O que eu tô falando é, dá para fazer em menos. Um vídeo, por exemplo, no Reels, ele não precisa você falar da estrutura da NASA que descobriu o câncer que invadiu a Terra e chegou na estratosfera. Não, cara, tem que ser conteúdo de ciência, né? Conteúdo da vida. O cara tava pensando aqui e vendo essa situação assim e tal coisa aconteceu comigo um dia. E depois que eu resolvi isso aqui, mudou tudo. Cara, assim, pra mim essa questão do history aí é tranquilidade, vou tirar de letra. Eu treino também, eu pós-fiz aí, eu comecei a mudar alguns comportamentos, algumas atitudes. Então, entrei numa rotina aí de treino, caminhada e history ao mesmo tempo. Então, pelo menos essas 2 coisas aí vai ser mais tranquilo. Só recapitula ali pra mim o quarto ali que eu não tô conseguindo ver na tela ali. Treino, alimentação, rios e o outro, qualquer. É history. As stories. Certo. Isso. Show. São stories. Maravilha. Postou, Maravilha. printou, subiu aqui. Será porque tu não já está acostumado com a rotina, Eda? E aí inserir isso não estava Então, não tava na rotina. Eu disse que é difícil. Eu não disse que eu não vou fazer. Eu disse que é difícil. Não, eu sei. Eu tô falando o seguinte, eu sei que eu entendi. Eu tô falando o seguinte, será que é porque você não já está acostumado com a sua rotina ali? E aí você falou dessa dificuldade? E eu vou te falar, é difícil para mim também, cara. É muito difícil para mim também. Tem hora que eu faço assim, meu Deus do céu, para que eu inventei esse negócio?
Toda vez que eu começo um desafio, já fiz isso acho que umas 3 vezes. Toda vez que eu começo, eu faço, para que eu inventei esse negócio? Que coisa mais desnecessária. Ainda mais treinar e gravar treinando. Que saco. Aí quando eu chego em algum lugar, alguém faz assim, cara, tô vendo lá, tá firme, hein? Aí chega outro e fala assim, ó, velho, eu comecei a treinar porque eu vi lá tu treinando, disse, pô, tô parado, não posso. A gente tá influenciando. As pessoas não curtem, muitas vezes não comentam, não, a gente talvez não tenha uma visibilidade como grandes pessoas têm, pessoas que têm muitos seguidores, mas a gente não tem noção do quanto a gente pode influenciar outras pessoas. E Gerais, essa corrente, para mim, eu acho que é uma das coisas mais poderosas que a gente vai fazer. Principalmente porque, por conta, pensando em treino, em conceito de se colocar em crise, né? Porque um desafio você gera uma crise para você. Pô, me desafiei, me comprometi, vou ter que acordar mesmo que eu esteja com sono, vou ter que acordar mesmo que não esteja dando conta. Ah, não consegui, perdi o tempo. Cara, vai ter que fazer na sala mesmo, vai fazer o mínimo necessário. Vai fazer o mínimo necessário para que você não se perca. Porque toda crise que a gente não escolhe viver, a vida vai colocar a gente numa crise maior lá na frente. E principalmente, essas são, se você analisar, cara, para pensar bem hoje. Analisa o cenário das pessoas que ganham muito dinheiro. Falando abertamente, nu e cru. O que é que elas fazem? Elas falam exatamente esses pontos. Elas treinam, elas portam e elas vendem. Então aqui, esse é o desafio que a gente tem que subir de tarefa, ok? A partir disso, teremos os encontros de instrução. O que é que vai ter no encontro de instrução? A gente vai trazer aqui percepção de construção de produto, análise de público, com auxílio de IA, utilizando os prompts corretos para você construir e entender ali o seu mercado, como fazer uma pesquisa mais aprofundada, quais as ferramentas utilizar melhor, como gerar um produto mínimo onde você possa ofertar de maneira mais assertiva e você consiga vender mais, como gerar venda sem precisar utilizar tráfego. Tudo isso a gente vai trazer aqui para vocês. E no tráfego, eu tenho certeza que dá de 10 aqui na gente. Mas vai ter gente que não tem, que não sabe o mínimo. E aí, como que essa pessoa vai vender os produtos dela, ou vai favorecer ela mesma, ou como investir ainda pouco? Que a ideia nem é entrar para o tráfego, a ideia é apertar o botão turbinar. Para fazer a gestão dos leads que vão chegar posteriormente, mas entender qual é o impacto que o seu produto vai ter ali dentro do mercado. Qual vai ser a relação das pessoas com o seu produto, com a sua entrega, com o seu serviço? E depois dessa roupagem, dessa alteração, o que é que você vai fazer? Sabe? Qual vai ser o resultado daqui a 21 dias, quando tudo estiver pronto e girando? Desafio das tarefas, conteúdo ao longo da semana, tira dúvidas no grupo, acompanhamento e segue para a gente avançar, todo mundo. E lá na frente, como será que a gente vai ficar? Como que será? E aí, no final, a ideia é que, passado o desafio, vendo a pontuação de tudo que vocês executaram, eu não coloquei aqui, mas era interessante ter. Eu acho que uma aba de colocar o start. O que é o start? Então, por exemplo, hoje, vocês já irão entrar no painel profissional de vocês da conta do Instagram para ver quais foram os resultados dos últimos 30 dias. Como é que está lá visualizações, os dados. Printa ali aquela tela, sobe na plataforma para deixar. No 21º dia, ou já no 7º dia, vocês já vão ver, fazer isso novamente, vocês vão ver como já vai estar diferente. Como aquele dadozinho simples ali já vai estar diferente. Quantas pessoas vão ter clicado no link, quantas pessoas vão ter clicado para iniciar uma conversa, tudo isso aí vocês vão ver. E vocês vão ver que vai ter feito muita diferença. Fechado, deu para compreender ali um pouco da plataforma, deu para entender o modus operandi que a gente vai executar.
Deu para entender, Adilon? Sabe o que eu gostaria que vocês trouxessem aqui agora? Qual que seria a maior dificuldade de vocês hoje? Mas aí você está falando em que sentido? Você está falando no âmbito geral? Você está falando no âmbito Âmbito geral. profissional? Que sentido? É assim, ó, no seu mapa de mundo hoje tem alguma coisa que está gerando um impedimento. E normalmente, lembra que eu falei no início, esse impedimento está relacionado a dinheiro. Qual que é o impedimento que tá sendo gerado para você não alcançar o dinheiro? O que é que você acha que é? Não só o dinheiro, mas o quanto você gostaria. Então, por exemplo, se hoje você ganha 3, o que está te pedindo de ganhar 5? Ou ganhar 6? Eu acho que eu identifiquei. Que um dos meus maiores problemas hoje é justamente que você tá trabalhando, vai trabalhar com a gente, é a procrastinação, cara. Por exemplo, eu sou uma pessoa que já teve ideias extraordinárias de fazer negócio, de conseguir fazer dinheiro, e enfim. Não aplicar, deixar para depois, procrastinar, entendeu? Pô, um curso bacana ali, um livro legal que vai me trazer melhores noções de vendas para mim. Eu não leio. Ah, eu quero comprar isso, eu quero. Deixa para depois, entendeu? Um dos maiores desafios aí seria, aqui no caso, a procrastinação, porque às vezes receita a gente até tem, receita bacana, e pô, se estivesse aplicando, estaria dando resultado. Só que o fato de você não colocar em prática, não aplicar, você procrastinar aquela ideia, aquela coisa, aquela ação que você deveria fazer, não está trazendo talvez o resultado, as coisas que você espera. Então, acho que esse seria hoje aí o meu maior desafio. E aí eu falo isso não só no sentido financeiro, eu digo em vários sentidos da vida, porque isso vai recorrendo, né, para outros setores também. E aí, Éder? O maior desafio é a pergunta, né? O maior desafio está relacionado a organizar a rotina do dia, porque além do projeto que eu tenho principal eu até comentei de elevar o ticket de um serviço, eu inventei de começar um negócio com minha esposa. Aí chega ali de todo dia, venda todo dia, tem que fazer entrega todo dia. Então, um grande desafio é organizar a rotina para que eu consiga organizar esse novo negócio que eu comecei sem fazer ele parar e reservar um tempo para dar continuidade nesse projeto maior. Entende? O principal desafio é a organização de rotina. Serviços mais caros, né? É, porque ele envolve um aprendizado sobre essa ferramenta nova que eu vou usar, um white label que eu vou usar, envolve formatar o produto para fazer a oferta e depois começar a vender, que nem doido. Então eu tenho que organizar minha rotina para eu conseguir concluir. Hoje eu consegui reservar algumas horas para conseguir avançar na estrutura, conseguir estruturar alguma coisa dele já de como vai ser esse produto, de como vai ser a entrega dele. Como vai ser a entrega, não, como vai ser o produto. Mas eu sei que amanhã eu já estou atolado de serviço do que eu comecei a vender na internet aqui. Então, a questão de organizar a rotina mesmo. Organizar as tarefas. O que é que vocês estão vendendo agora? Eu estou vendendo foto com IA. Uau. Que massa. O mais massa dessa parada é venda todo dia. É negociação de venda todo dia, entrega todo dia, organização. Isso é muito bom. Caraca, velho. Venda Venda de foto com IA. Foto com IA. Você fala, cara, se o pessoal paga por isso, paga. Paga, porque um estúdio é caro. Você vai fazer fotos de estúdio, fotos profissional é caro. Então a pessoa, às vezes, ela quer uma foto de formatura, ela quer uma foto de um aniversário com os balões, ali um negócio bonito. E você está encurtando o tempo. E aí o ticket médio dela? Ainda está baixo.
tá em torno de 30, Mas qual é o teu 40. custo com isso? Hã? Qual é o custo com isso? O maior custo é o Não, o tempo. maior custo, eu sei, mas eu tô falando assim, qual que é o custo de fato de ferramenta, né? É O baixíssimo. tempo, o tempo acaba sendo ruim porque você, por exemplo, você não consegue dar conta de, sei lá, 50 projetos ao mesmo tempo. Não consigo. Um desafio desse projeto é otimizar o processo, estabelecer processo. Então, eu vou estabelecendo o processo. Tá, eu já entendi que tem que fazer assim, entendi que eu tenho que fazer uma prova de rosto, entendi que eu tenho que dar 3 dias para entrega, e vai estabelecendo processo. Ah, tô atendendo o pessoal 11 horas, meia-noite. Não dá, eu preciso dormir para acordar cedo, vou ter que encurtar, Verdade. entendeu? Então, Boa. é um grande desafio. Não Outro fazer isso projeto parar, massa. porque eu não quero parar ele e encaixar outro projeto que já está encaminhado. Engraçado é que eu tenho uma entrega para fazer em torno de daqui 5 dias, 6 dias, envolvendo essa plataforma. Que eu fazia a IA dentro do N8N, agora eu vou colocar dentro de uma plataforma White Label. Então eu tenho 6 dias para entregar para um cliente que eu já vendi. E essa Quero outra entregar no plataforma de modelo antigo. automação, Essa plataforma de automação vai me dar um brand melhor, porque eu vou vender a solução completa. Não só o tráfego, mas eu vou vender o tráfego mais automações. com automação e um ambiente de Kanban ali, né? De organização de leads. Tipo um CRM. É um CRM, só que integrado Não com é tipo, agente né? de A, multi-agente, né? Que é mais difícil. Multi-agente. Geralmente CRM, essas coisas, você não consegue botar ele lá, tem dificuldade para conectar ele para fazer funcionar com N8N e a pessoa conversar ali. Tem algumas dificuldades técnicas, é isso que eu achei, ele vai funcionar. Ele funciona. Então, o desafio é entregar White esse label, cara em 6 dias, organizar minha rotina e entregar ele daqui 6 dias. entregar as fotos e entregar ainda todo o processo, né? Não Mas deixar é a bom. foto parar. Esse outro é mais caro. É mais caro, não tem o valor do ticket que eu vou vender ainda. Boa. Mas é bom que talvez aqui já dentro do desafio já venha muito insight para você avançar muito com ele. Eu acredito que sim. Possivelmente. Mas é isso. Alguma dúvida? Amanhã já podemos começar. Meu conselho, preencham a plataforma já hoje. Ah, não consegui uma parte, pelo menos até amanhã. Já faz, estipula o que é que já vai fazer de treino. Tá? Pelo menos o que já vai fazer de treino, o que é que já vai mudar de alimentação. Não somos nós que vamos estipular, é vocês que vão estipular o que é que vocês vão fazer. Agora é um compromisso que vai se repetir durante 21 dias. De preferência naquele mesmo horário. Ah, não consegui naquele mesmo horário, porque eu precisei, a demanda não deu, vou tirar um tempo mais tarde, vou tirar um tempo no metade do dia, não sei. Mas ali, principalmente para a execução do treino, eu acho que o maior desafio para mim é o treino. Porque eu tenho que encaixar aqui na rotina, eu tenho que acordar antes de todo mundo para treinar, porque se eu deixar para vir de noite eu não vou, esquece. Vem outras 750 mil demandas, aí eu só vou no outro dia. Então, não posso. O que é ruim? Eu paguei sempre um preço muito alto, porque todas as vezes eu tinha estipulado que eu ia correr 5 quilômetros, eu ia fazer um exercício de alta intensidade durante 8 minutos. E aí, cara, às vezes dava 11h30 da noite. Teve um dia que eu deitei, porque um dos pontos do conceito desse desafio é que eu tinha com meus sócios esse desafio. E a gente tinha que fazer 3 atividades, e a gente tinha que comprovar essa atividade, senão, se a gente falhasse no dia, a multa diária era R$200. Tipo, isso estava lá descrito em contrato, que se a gente falhasse era R$200 que a gente tinha que pagar um pro outro. Tipo assim, falhou, vai o Pix, toma. Não tem o que fazer. Então, quando teve um dia que eu disse, não, eu vou pagar, esquece. Vou pagar, não quero saber. Eu deitei na cama, assim, eu disse, 200 é pau, né? Não faz. Levantei e fui fazer na hora. Do jeito que as coisas iam. Aí eu fui fazer. Quando eu terminei de fazer, o cara se sente super-herói. Véi, procrastinação é terrível, que o cara sabe o que tem que fazer, sabe que vai se sentir bem, mas a gente vai lá e fica enrolando para não fazer aquilo que tem que fazer. O Whindersson, meu chapa.
Traga aí suas contribuições. Bom, senhores, o Renan já passou muito bem explicado aí os detalhes de tudo que nós vamos fazer. E por mais que o desafio... Pode parar de compartilhar, Renan, se puder. Por mais que o desafio ele seja voltado a ensinar você a vender mais o seu produto com o seu conhecimento, usar o seu conhecimento para você fazer um produto, existem coisas que são básicas que se a gente não conseguir alinhar na nossa vida, não adianta eu querer fazer coisas extraordinárias se o básico não estiver sendo bem feito. Então, o conceito do mínimo, no mínimo necessário é exatamente isso. Eu aprender a controlar o básico da minha vida para eu conseguir controlar aquilo que é macro. Se o micro não funciona, o macro não tem como funcionar. Todas as escalas de todas as grandes empresas, de todos os grandes ecossistemas, tudo começou com o MVP. Tudo começou dominando o mínimo. Tudo começou dominando o básico. Se a gente não conseguir dominar isso, não vai fluir. A gente poderia entrar aqui hoje já falando sobre construção de produto, criação de funil. O Éder entende bem sobre isso também. E nós poderíamos falar muito sobre toda a estrutura, criação de funil low ticket, médio, alto ticket, o que é boca de funil, o que é conteúdo para atração de meio e fundo de funil. A gente poderia falar sobre muitas coisas, certo? Só que quando você ainda não tem o domínio sobre o básico da sua vida, que é o controlar o seu próprio emocional, que é controlar suas próprias vontades e a sua própria estrutura organizacional de dia, não adianta eu falar para você que você vai vender 100 mil no mês. Não adianta. Não adianta falar que você vai vender 200, vai faturar XYZ. Não tem como. Então, a gente precisa primeiro dominar o básico da nossa vida. A partir desse momento que a gente estiver construindo ali uma estrutura fixa de autocontrole, aí sim a gente pode começar a tratar sobre coisas maiores, que é realmente o objetivo. As outras coisas vão acontecer naturalmente. Agora, o que a gente vai precisar forçar um pouquinho aqui é a gente criar um hábito que a gente não tem. Por mais que eu já tenha um pouco desse hábito, já tenho construído aí há alguns anos esse hábito de exercício matinal, principalmente, mas não quer dizer que eu esteja melhor do que ninguém aqui. Apesar de que tá ali há 3 anos correndo, continuo acima do peso. Por quê? Consigo controlar o exercício, mas eu tenho muita dificuldade com a alimentação, entendeu? Eu tenho muita dificuldade com outras coisas. Então, não quer dizer que tá tudo resolvido. Então, a gente precisa dominar alguns conceitos básicos para eu conseguir estruturar uma grande demanda. Renan já passou tudo muito bem ali, como vai ser feito, como vai ser estruturado. Eu quero dizer para vocês que dentro do desafio eu já estou em primeiro, e eu acho meio difícil vocês me passarem. Não tem como, porque eu lamento. Eu sou muito competitivo, então, em primeiro lugar, eu vou ficar. Williams, você é um dos organizadores do desafio. Tô nem aí, vou ganhar do mesmo jeito. Só que eu não vou ganhar de vocês. Eu vou ganhar de mim mesmo. Sou competitivo também pra caramba, hein? Pronto, aí agora deu bom. Agora deu muito bom. Então é exatamente o que eu quero falar para vocês. Não é ganhar do Éder, do Edilon, do Renan. É ganhar de mim mesmo. Por quê? Aqui o que eu preciso? Na minha cabeça, o que eu mais preciso, o que eu preciso dominar muito, chama-se minha boca. É a alimentação. Não adianta eu falar para vocês que eu sou o foda, o pica da galáxia em fazer exercício todos os dias que eu faço e a alimentação é péssima. Então isso eu vou ter que melhorar. Porque para me ganhar de vocês, eu vou ter que comer melhor. Porque se eu não comer melhor, se eu for bom nos outros 3 quesitos lá, mas não comer melhor, não tem como eu ser melhor. E não é que vocês, é que eu mesmo, é mais do que eu mesmo. Então, é um convite para vocês entrarem nesse desafio de cabeça. Vamos fazer alguns sacrifícios,
que toda vitória, toda grande vitória vem com sacrifício, com grande luta. E eu garanto que se você melhorar 1% ao final dos 21 dias, você já colheu um grande resultado. E aí, tamo junto nessa jornada? Opa, tamo junto não, que é do outro cara lá, né, do expert lá. Tamo junto ou não? Só recapitula aqui pra mim, o Renan tava falando aí sobre o horário de iniciar, qual que é o horário? Porque o comecinho eu não peguei o comecinho ali, entrei um pouco depois, já estavam ali no andamento já sobre o programa que tem ali. Pelo que eu entendi, a gente vai fazer então um cadastro ali, certo? Com todas as coisas certinho ali, e a partir do momento que for cumprindo ali, vai preenchendo ali, é isso, né? Exato, você vai entrar na plataforma, aí você vai fazer o seu cadastro, você vai responder um questionário inicial, depois o diagnóstico. Do diagnóstico vai partir para o desafio. O link já está lá no grupo. O Edilon está no grupo? Não dá para te ouvir, né? Não, ainda Eu não. acho que eu não tô indo, Ainda não. Adiciona ele, Renan. Adiciona aí, manda de novo o link. E aí, qualquer coisa, amanhã também a gente te mostra. Na verdade, você pode assistir a aula de volta também, Edilon, que vai estar gravada, a gente vai mandar a gravação. Todos os dias, todas as aulas, a gente grava e a gente vai colocar lá no grupo, mas também vai estar na plataforma de acesso de vocês, tá ok? Show de bola. Quer complementar Beleza? alguma coisa? Não, só quero dizer que a gente corra para o abraço. Edson, se tiver alguma pergunta, faz. É só pra... A pergunta mais no sentido do que o Rodilon estava falando aí. Então, a gente se encontrou aqui, a gente vai começar o desafio lá das 4 tarefas ali. E a gente vai inserir na rotina e postar e compartilhar. E a gente vai ter encontros aqui online, a gente vai falar pelo grupo, como que vai funcionar isso aí. Isso, a gente vai ter encontros online. Não teremos aula todos os dias. Daqui a 2 dias a gente volta novamente para entrar com outro tema. E a partir da execução no grupo, a gente vai trocar mensagem o dia inteiro. Tá estimulando, trazendo foto. Cara, o importante é a gente gerar esse movimento de apoio ali. E que não pare, que não cesse, para que todo mundo se movimente. Tem gente que pagou, entrou e não... Gravou o vídeo. Só uma dica, ó. Gravou o Reels, publicou, pega o link do Reels, põe lá no grupo. Joga lá no grupo. E aí a gente vai compartilhar, a gente vai curtir lá, vai engajar no Reels de vocês também, no Story, vai comunicando. Tudo que você for fazendo, vai comunicando. Para quê? Para que um incentive o outro e aí a gente consiga fazer com que o próprio algoritmo entenda a relevância do nosso conteúdo. Exactly. Maravilha, rapaziada. Vamos pra cima, então. Pra cima. Fechou? Vamos nessa? Uma boa noite. Forte abraço, senhores. Deus abençoe. Vamos com Eu ia Deus. dizer de novo, lá vi eu nesse vício safado de tamo junto. Com Deus. Até depois do Alguém? Com Deus, rapaziada. Falou, gente. Boa Valeu. noite.